Olá, mais uma questão do Enem abordada para vocês. Essa questão vai ser a questão de física, de número 103 do caderno amarelo. O que ela vai envolver? Ela vai envolver transformações físicas, que vão envolver pressão, volume e temperatura. Para fazer esse estudo, é ideal que se coloque num gráfico a variável pressão e a variável volume, porque se você ver que as duas estão variando, você sabe que a temperatura está constante. Caso alguma dessas duas variáveis esteja constante, você sabe que a temperatura variou. Então, mesmo tendo somente duas variáveis tidas no gráfico, já podemos saber o que aconteceu com a terceira. Então ele vai expor o gráfico, ele vai expor algumas transformações que aconteceram. Em um primeiro momento, aconteceu uma queda de um aumento de pressão, na verdade, sem variar volume. Depois houve um aumento de volume variando pressão, diminuindo a pressão. E depois teve um movimento de redução da pressão com volume constante e depois repetiu-se o ciclo. Esse ciclo que foi exposto no gráfico para nós. Agora, para a gente resolver essa questão com maestria e para conseguir chegar ao gabarito, é necessário a gente entender algumas leis da termodinâmica. Na verdade, só a primeira que a gente vai se atentar para responder, vai ser suficiente para a gente responder. A primeira lei da termodinâmica diz que a energia interna se iguala à variação de calor mais o trabalho feito ou sofrido por aquele sistema. Entenda sistema como aquilo que a gente está estudando e vizinhança é aquilo que está ao redor. Então, sistema é aquilo que a gente está estudando, o gás propriamente dito. Será que ele vai fazer trabalho, ou seja, empurrar, fazer pressão, ou ele vai sofrer pressão, sofrer trabalho? É isso que essa lei vai determinar. Considere que tudo que entra no sistema, como a energia em transferência, considere que seja o calor. Então, se variar a temperatura, na verdade, se variar a temperatura, em regra, você vai ter variação do calor, a energia em transferência. E aí temos três elementos fundamentais, três transformações que a gente tem de colocar na mente. A primeira delas, a transformação isobárica. O que seria uma transformação isobárica? É aquela em que a pressão fica retida, ela fica constante. Mas como vamos obter isso? Então, significa que o volume e a temperatura vão variar. E para obter o trabalho, nesse caso, devemos colocar a pressão multiplicada pela variação do volume, porque o volume vai variar, e aí sim obtemos o trabalho, porque o trabalho nada mais é do que a variação da energia. E como a energia varia, se você tem um deslocamento e uma força sendo exercida, a força de pressão, a pressão é uma força que está sendo aplicada em determinada área. Então temos sim trabalho sendo executado ali. Então, fazendo o cálculo do volume vezes a pressão, obtemos o trabalho. Obtendo o trabalho, podemos colocar no cálculo. E a temperatura você vai, como elas têm uma relação de direta proporção, na verdade de inversa proporção, à medida que o volume aumenta, a temperatura diminui. Então você tem essa relação sendo formada na transformação isobárica. Outra transformação importante é a isotérmica, em que a variação da energia interna é zerada. Ou seja, é aquela transformação que não vai acontecer aumento da energia do sistema. Isso é convertido em temperatura. Em qual aspecto? Se você tem a maior agitação das partículas, maior energia cinética média das partículas contidas naquele sistema, ou seja, os gases estão se movimentando mais, você tem um aumento da temperatura. A temperatura é uma variável que vai calcular a medida de agitação das partículas em um meio. Então é isso. Tendo um sistema isotérmico, você tem variação de calor igual a zero. Então, o que foi transferido é igual a zero. Nada entrou no sistema e nada saiu do sistema. Nenhuma espécie de calor entrou nem saiu do sistema. Essa é a transformação isotérmica. Que para gerar um zero,
nós temos de ter que em módulo, na verdade, em módulo, o trabalho e a variação do calor tem que ser, na verdade, o trabalho e a energia interna, variação da energia interna, devem ser igualados para que você consiga ter esse sistema sendo formado. Uma transformação isotérmica sendo formada depende dessa soma de fatores. E também temos a transformação isocórica, ou isovolumétrica, em que se você não variou o volume, você concorda que não houve trabalho, não teve deslocamento. Se não teve deslocamento, o trabalho vai ser igual a zero. Uma vez o volume sendo zero, uma vez que ele é multiplicado pela pressão para gerar o trabalho, você concorda que se você tem um dos fatores da multiplicação igualado a zero, você tem o produto igualado a zero também. Nessa ocasião, a variação da energia interna é igual à variação do calor. É igual ao calor que foi transferido. Então tudo que chega no sistema é convertido em aumento de temperatura. Essa é a transformação isovolumétrica. Também temos uma transformação muito específica, que é a adiabática, em que o zero que vai ser obtido aqui vai ser da energia interna. Não vai ter aumento da energia, o sistema ele vai permanecer igual. Ou seja, tudo aquilo que é executado em trabalho, tudo aquilo que é ganho através do calor, da transferência de energia, vai ser convertido em trabalho. É uma transformação adiabática, que pode ser de expansão ou pode ser de compressão. Uma compressão adiabática ou uma expansão adiabática. E como vamos, é nesse ponto em que a energia térmica é convertida em energia útil, ou seja, trabalho propriamente dito. E para você diferenciar entre compressão ou expansão, você tem de avaliar o volume. O volume diminuiu ou o volume aumentou? Você tem de ter essa maldade e saber. Com isso já temos a resposta da questão. O enunciado já diz justamente isso. Em qual momento executou-se trabalho? Em qual momento a energia foi transformada em trabalho propriamente dito? Na letra C, seria uma transformação, uma expansão adiabática. Perceba que existe a variável pressão e a variável volume, elas vão se alterar. E então isso surge, mas elas vão se alterar em níveis diferentes, ou seja, não vai ser diretamente proporcional. Se não vai ser diretamente proporcional, temos que a temperatura também variou. Então é uma transformação adiabática que temos aí. Isso é um dos exemplos que temos no ciclo de Carnot. No ciclo de Carnot temos um sistema termodinâmico de maior rendimento, que tem por base duas transformações adiabáticas, expansão e compressão, e também temos duas transformações isotérmicas, em que aconteceu esse processo de manutenção da temperatura. Então, de modo que as duas variáveis pressão e volume, elas se alteram, mas de modo sensível, de modo não de forma intensa, não de forma súbita, e elas variam de forma sutil. E é isso, esse é o ciclo de Carnot. Então aprendemos nessa questão como funcionam as quatro transformações físicas possíveis dentro da termodinâmica e como elas são estudadas a partir da primeira lei da termodinâmica, e também como funciona o ciclo de Carnot, que seriam duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem e acompanhem as próximas questões.